Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Escola de Liderança 120 igual a 1. Você já sabe, o nosso objetivo é formar líderes que encontrem unidade na diversidade. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer o pessoal do MR Studio que está sempre com a gente, nos apoiando aí nas gravações do nosso podcast. Então, não tem ninguém melhor que o MR Studio para fazer seu casamento, seu evento, tudo que você precisar. Eles são os feras aí. Também quero falar do meu livro, que eu vou presentear meu convidado, é claro. Deus não precisa de você. Está aqui quando você entender essa verdade, que Deus não te chama por uma necessidade, mas Ele te chama para um relacionamento. E a partir desse relacionamento você vai fluir nas coisas que Ele tem para você. Essa verdade pode mudar a sua vida. Então eu vou presentear o meu convidado, que é prefeito da nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim, já pelo 2º mandato. Tem uma vida política exemplar, um homem que, de fato, revolucionou a nossa cidade com muitas coisas boas e é um cristão da Igreja Presbiteriana e eu tenho a honra de receber aqui o prefeito Vitor Coelho. Seja muito bem-vindo e aqui está um presente para o senhor. Obrigado, pastor Marcos, uma alegria estar aqui com vocês. A gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? Perguntei se você já tinha plantado uma árvore, né? Porque um filho você já tem, né? O Tito já escreveu um livro, então precisa plantar uma árvore para cumprir a sua missão, né? Que a gente brinca aí, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Sim. Parabéns aí, vou ler com muito carinho, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês nesse projeto, desse podcast de lideranças. Para mim é uma honra participar com vocês. Sim, sim. Poxa, que isso, prefeito. É uma honra para a gente te receber aqui e eu, de fato, vou buscar aí, vou comprar uma muda de planta para conseguir plantar essa árvore. Para eu zerar a vida, né? Falar como Paulo, aí. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas, prefeito, além de uma figura pública, né? O senhor também é um ser humano, é uma pessoa como qualquer um, que carrega uma história, carrega um testemunho. E eu sempre gosto de começar o podcast aqui perguntando como que foi a sua história de conversão, como que você conheceu a Jesus. Você já cresceu num lar cristão, mas não sei se cresceu ou não, mas em que momento foi esse encontro que você teve com Jesus? Conta um pouco da sua história pra gente. Eu ouvi o podcast do Anderson Freire aqui e percebi que a primeira pergunta sua é essa, né? Perguntar como que foi a história de conversão da pessoa. Fiquei até curioso para saber, que eu acho que a sua história pode ser um pouco parecida com a minha, porque eu nasci num lar cristão, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana, né? Meus pais, eu tenho um tio-avô, né? O falecido reverendo Jader, que é da Igreja Presbiteriana, foi pastor de muitas igrejas, fundou muitas igrejas, e eu nasci num lar cristão. Sempre acompanhei meus pais na igreja, sempre minha mãe participando como pianista, né, da igreja, organista da igreja, e eu desde criança sempre muito ali dentro, mas nós somos seres humanos, né, como você bem disse. Chega na nossa fase de juventude, aquela coisa de rebeldia, aquela coisa de querer independência dos pais, querer se amostrar para as menininhas da nossa juventude, né? Então, eu me lembro de um episódio, Marcos, que foi numa festa de Cachoeiro. Eu devia ter 15, 16 anos, e aí saí com os amigos para ir na festa de Cachoeiro, e eu me lembro que ali a gente fizemos todas as farras necessárias, enchemos a cara, bebemos poucas e todas, e na volta, né, no caminho de volta, a gente estava num veículo daqueles tipo Saveiro, que tem uma caçamba atrás, foi eu, um amigo meu atrás, e a gente deitado olhando para o céu, a gente via que o carro ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Eu virei para ele: rapaz, eu acho que a gente vai morrer aqui hoje. Deus. E graças a Deus isso não aconteceu. Mas a partir daquele momento, assim, eu não tive um encontro com Jesus, não foi uma mudança, mas foi uma percepção de que eu não queria aquilo para a minha vida. Poxa, eu vou desperdiçar a minha vida, isso não vai me gerar frutos nenhum. Sim. Então, a partir daquele momento, uma luzinha bateu na minha cabeça, eu falei: poxa, não é isso que eu quero para a minha vida. O que eu vou ser quando crescer? É isso que eu quero? Ser um cara fanfarrão, estar na farra, ser o filho pródigo? Não é isso que eu quero para a minha vida. E a partir dali eu tomei uma decisão de estar acompanhando mais os movimentos da igreja. Aí eu participei do Ministério de Louvor, né? Entrei no teatro, né? No antigo grupo Servos Livres, que existe ainda, né? Fiz parte do grupo de teatro Servos Livres, fiz parte do Ministério de Louvor. Quando eu fui da 7ª Igreja Presbiteriana, participei da chamada Banda 7, a gente fazia evangelização nas escolas. Então, a partir daquele momento, assim, eu não digo que eu tive um encontro com Jesus, não veio aquela figura, aquele anjo que parou, você tem que... Não teve nada disso, mas foi uma percepção minha do que eu queria para a minha vida de futuro. Então, assim, a partir daquele momento eu tomei essa decisão de buscar dentro da igreja, me encontrar verdadeiramente e começar a servir a igreja através dos talentos que Deus me deu, e eu procurei desenvolvê-los dentro da nossa igreja. Que legal, a nossa história é de fato parecida, né? Eu fui para uma viagem com os amigos de formatura de 3º ano, e aí na volta, no aeroporto, um amigo tinha me mandado uma música,
Eu comecei a escutar aquela música no aeroporto que ele tinha escrito. E aí a música dizia: ensina-me, Senhor, eu não quero errar outra vez. Resgata-me, Senhor, eu não quero pecar outra vez. E aí daquele dia em diante eu entreguei minha vida para Jesus. Que assim, legal. também crescido num lar cristão, né? Mas a minha experiência de conversão, então é bem parecido mesmo, Verdade, assim, as nossas histórias. E é interessante, né? Porque até a gente perceber a importância da mensagem do Evangelho até para o nosso caráter, para quem nós somos como pessoas, muito fora da esfera religiosa, mas como isso muda, né, o nosso coração em todos os aspectos da nossa vida. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria saber a importância da mensagem do Evangelho para você, assim, no seu dia a dia, como que o Evangelho muda o seu comportamento, muda a sua forma de olhar o mundo, de tratar as pessoas, enfim. Eu já tive a oportunidade, assim, por ter nascido num lar cristão, de ler a Bíblia várias vezes, ela completa. Aqueles planos de leitura anual da Bíblia, já li umas 5, 6 vezes a Bíblia, mas é interessante como ela, a cada vez que a gente lê ela, a gente recebe uma mensagem diferente. É o mesmo versículo, mas dependendo da sua fase da vida, você enxerga aquele versículo de forma diferente. Então, assim, o Evangelho fala muito para mim em momentos diferentes. Uau. E eu tomo a Bíblia, a Palavra de Deus, como uma filosofia de vida. Sim. Uma bússola que eu tenho que seguir. Então, assim, tem vários momentos diferentes que a gente está vivendo, e dentro de uma mensagem específica daquele momento que você está vivendo, a Bíblia pode te falar de diversas formas. Isso. E ela fala comigo de diversas formas. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, assim, eu estou lendo um livro agora que minha mãe me presenteou, Na Cova com um Leão num Dia de Neve. Você já leu esse livro? Sim, já li, excelente. Um livro que fala da história de Benaia, que você olha aquele versículo ali, Benaia, um guerreiro de Davi e tal, foi atrás de um leão num dia de neve. Você imagina, você passa despercebido aquele versículo. Mas aí aquela mensagem, quando você lê um livro, alguém interpretando para você aquela mensagem, poxa, o cara desafia, ele não vai... Quem tem coragem de ir atrás de um leão? Nós, seres humanos normais. Ninguém, eu saio correndo se eu ver um leão. Ele não, ele vai e encara o desafio. Isso mostra que a Bíblia fala para a gente de formas diferentes, nos momentos diferentes. Eu pego isso para mim, por exemplo... Eu tenho vivido vários desafios como prefeito. Sim. E eu estou fugindo dos desafios? Não, eu peço a Deus sabedoria para que eu possa enfrentá-los e enfrentá-los para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas trazem o interesse da palavra de Deus apenas para a esfera religiosa. Verdade. E aí, quando você lê princípios e ensinamentos ali até de Jesus, por exemplo, vocês são a luz do mundo, é de fazer a diferença não carregando simplesmente a mensagem de uma religião, né? Mas a diferença de uma mensagem do amor de Deus, a mensagem do caráter de Deus. Então isso é muito interessante, abrir essa perspectiva. Com certeza. E ver que a palavra ela vai nos direcionar em tudo na nossa vida. Eu não vivo a palavra no momento que eu entro numa igreja. Exato. Mas, por exemplo, como prefeito de uma cidade, claro, respeitando a política do Estado laico, respeitando todas as religiões, que as pessoas têm o direito de ter a sua fé, de proclamar a sua fé, mas os princípios que você vive, você consegue, ainda assim, pregar esse respeito e viver, ao mesmo tempo, os princípios. E o mais importante, governar para todos. Isso aí. Eu não sou um prefeito que eu vou governar só para evangélicos. Sim, eu vou governar para todos. Eu estou governando uma cidade. E eu peço a Deus sabedoria para governar para todos com igualdade. Sim, eu concordo plenamente com esse estilo de governo e não acho que a igreja deva ser favorecida em alguma instância, né? Até porque, em detrimento de outras religiões, até porque a conquista do Estado laico foi algo da Reforma Protestante. Né? Os próprios cristãos protestantes que lutaram para que o Estado fosse livre da religião. Então, às vezes, as pessoas confundem. Tem um prefeito cristão. Não quer dizer que ele vai governar só para os cristãos. Verdade. Ele também carrega os princípios de lutar por um Estado justo para todo mundo. Né? Mas eu procuro dar exemplo, pastor, assim, eu costumo toda segunda-feira, tem um pastor amigo meu, conhecido seu também, pastor Ivan, Sim. que ele vai toda segunda-feira no meu gabinete orar comigo. Sim. E eu já tenho um propósito de ter um momento de culto para qual servidor que quiser participar conosco. Eu vou abrir esse espaço lá. Então, assim, eu mostro que eu quero Deus presente na minha gestão. Sim. Porque eu sei que sem Ele nada dá certo. Eu tenho essa convicção que Deus presente a gente consegue mais conquistas. Vamos passar desafios? Claro que vamos. Somos seres humanos e estamos sujeitos. Mas eu creio que Deus estando conosco, as coisas vão muito mais fáceis e Ele nos garante, assim, nos permite capacidade para resolver os problemas. Muito bom, prefeito, muito bom. E assim, na sua história
como que foi essa decisão sua de entrar para a vida política, né? Quando que você falou assim, agora eu vou, né, servir nessa área, eu vou viver essa área política? Cara, é uma história até interessante, assim, porque eu nunca tive pretensão política, né? Eu sempre fui um cidadão muito consciente, muito crítico, né? Fui até algumas vezes repreendido, né, dentro de casa por eu ser muito afoito nesse sentido de fazer críticas, mas as minhas críticas sempre tinham fundamento e tinham razões de serem feitas, mas nunca quis participar de forma eletiva, até porque, né, dentro da minha família, o Glauber, né, meu saudoso irmão Glauber, já era o político dentro do nosso grupo, e eu sempre participei das campanhas, né? Sempre participei de bastidores, sempre acompanhei, mas sempre fui um cidadão consciente, participava de conselhos municipais, participei do Conselho de Cultura por estar ligado à música, ao teatro, sempre gostei de participar. Nunca fui um cidadão isolado da vida pública, né, vamos dizer assim, mas nunca quis participar eletivamente, até porque o Glauber preenchia essa questão. Com a morte dele, o nosso grupo político ficou meio que esfacelado. E nós decidimos não continuar na política, né? Nós criamos um instituto que leva o nome dele, Instituto Glauber Coelho, e ali a gente começou a trabalhar políticas públicas fora da política, porque dá para se fazer. Existem instituições, a própria Eblon que faz um serviço social muito bacana. Então, assim, a gente quis continuar os projetos e os sonhos que o Glauber tinha junto conosco para a nossa cidade através de um instituto. Começamos a projetar isso, fazer vários programas, né? A gente tinha um hortão comunitário, a gente tinha uma farmácia cidadã, enfim, vários projetos sociais. E por eu estar à frente desse projeto, conciliando o tempo com o trabalho e com o trabalho voluntário do Instituto, meu nome começou a tomar projeção naquele momento em que, assim, a cidade estava carente de lideranças, esperando que o Glauber fosse o próximo prefeito. Sim. E o meu nome foi encaixando nesse espaço. Poxa, é o irmão do Glauber, aquela coisa, meu nome foi tomando uma projeção. E aí o nosso grupo chegou para mim, Vitor, o seu nome está muito forte lá fora. Pode dar certo como pode não dar. Eu falei, gente, eu só topo participar de uma empreitada dessa, vamos dizer assim, se Deus estiver no negócio. Sim. Se Deus não estiver nisso, não vai ser por vaidade política de vocês ou minha, do meu coração. Deus tem que estar no negócio. A primeira porta que Deus fechar, eu desisto de tudo. Eu deixei isso muito claro para eles. Sim. Segundo ponto, minha família tem que concordar. Eu não vou para um negócio que eu vou ficar o tempo todo me dedicando a um projeto que é coletivo, né, para a cidade, em detrimento do meu tempo com a minha família, com meus filhos, com meus amigos, para uma coisa pessoal. Não quero. Então, assim, começamos a trabalhar o meu nome, né, o grupo concordou. E é impressionante como Deus foi abrindo portas que eu nunca pensei que fossem abertas. Primeiro que Ele me deu condição de ser o candidato, que eu não esperava ter um potencial para ser candidato dentro de um partido que me desse condições de ser candidato. Sim. Eu vim candidato a prefeito, porque ser prefeito eu tinha visibilidade de tempo de TV, de debates na televisão. Então, assim, eu não poderia vir como vereador. Não estava querendo iniciar uma carreira política. Eu queria continuar um projeto que um grupo construiu com o Glauber há 20 anos. 20 anos de vida pública. Então, eu não poderia ser vereador naquele momento. O meu momento era ser prefeito. Eu vim, né, trazer essa proposta diferente. E vim concorrendo com gente da minha família. O Jati é meu primo, casado com minha prima de primeiro grau. E aí vocês imaginam, poxa, por que o Vitor não abriu mão para o Jati, que já foi vereador, já foi vice-prefeito? Deus tinha falado muito dentro do meu coração. Eu quero que você me sirva na prefeitura. E para vocês terem uma ideia, para vocês terem, no debate na televisão, é muito interessante, Marquinhos, porque assim, eu fui sorteado, no sorteio, eu fui sorteado para ficar do lado do apresentador. Então, quando a câmera fecha assim, volta, quem está do lado do apresentador? Aparece o Vitor ali. Sim. Eu fui o primeiro a dar as boas-vindas no sorteio, tudo por sorteio. Os candidatos foram colocados em cada sala lá na TV e eu fui sorteado para ficar na sala da presidência lá na TV. Eu fui o último a dar a palavra final. Então, assim, eu vi muito Deus me usando para isso. E aí, como é que a gente se insere nesse momento? Gente, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para brincar de ser político. Não estava planejado eu ser prefeito. A gente queria visibilidade para dar continuidade a um projeto. E Deus foi me mostrando, assim, dentro da minha vida pessoal, hoje eu tenho uma plena convicção, porque assim, eu fui estudar ciência da computação, não exercia a profissão. Eu fui fazer uma especialização em marketing e publicidade, trabalhei um pouco com isso aqui em Cachoeiro, mas não segui profissão.
Eu fui para empresas da minha família, por questões familiares mesmo, de dificuldade lá, fui trabalhar na área financeira e administrativa, né? E assim, eu fui fazer música e teatro para dar desinibição, você saber falar em público. Sim, sim. Então eu tenho muita convicção, Márcio, que Deus moldou a minha profissão, vamos dizer assim, para eu estar prefeito de Cachoeira. Muito bom. Ele me quis lá. Vitor, eu quero que você faça a computação para você ter conhecimento de tecnologia, de cidades inteligentes. Eu quero que você tenha conhecimento de publicidade para você saber onde você vai encaixar o produto a ser desenvolvido. Eu quero que você faça teatro para você ter desinibição, falar bem em público. Eu quero que você tenha conhecimento administrativo na área administrativa e financeira e contábil para você saber. Ele me formou para eu estar prefeito. Então, eu creio muito nisso. Sim. Que eu estou, né, a gente crê que toda autoridade é constituída por Deus, sim, mas eu creio que ele me formou, a minha profissão, assim, o meu lado profissional, eu tenho muita convicção que Deus me formou para estar prefeito. Legal. Não vou estar prefeito para sempre. Não sei qual missão que Deus tem daqui para frente, né? Se eu vou continuar na política, se eu vou voltar para a minha empresa, mas no tempo, no momento que eu estou prefeito, eu quero fazer o máximo e o melhor para servir e agradar a Deus. Sim, sim. E é interessante na sua história dentro da política, né? Como você falou, você não construiu uma carreira política. Vamos dizer como que o povo fala, você chegou e sentou na janela, já, né? Você já veio como um candidato a prefeito. Né? Você não teve aquela preparação e você já veio e já ganhou como prefeito. Você sentiu um certo olhar de desconfiança das pessoas e como que você lidou com isso, assim, né? A princípio, se houve esse... Na verdade, assim, a gente veio com uma proposta diferente. Se você comparar a minha proposta em 2016, né, na eleição de 2016, com a dos outros candidatos, eu vim para fazer uma mudança na gestão. Eu não vim para fazer o mais do mesmo. O mais do mesmo a gente já sabe quais são os resultados. Exatamente. Einstein já diz, né, que insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então você não vai obter. Então qual foi a minha proposta? De fazer uma gestão diferente. E a população comprou essa ideia. Isso. Né? Não só porque eu sou o novo, porque eu sou o irmão do Glauber, não. Eu fiz uma proposta, a campanha que eu fiz, os programas de TV que a gente fez, é para mostrar um lado diferente de gestão e eu estou aplicando isso, né? Desde o primeiro mandato. Tanto que a população confiou e quase 60% dos votos foram para a gente na primeira eleição. Sim. E aí na segunda eleição, que já não tem, né, aquela questão do pessoal, eu votei nele por causa do Glauber. Uhum. Não, agora vai votar por conta do trabalho. Isso aí. Então, numa segunda eleição, numa reeleição, que você tem a maioria dos votos de novo, então mostra que é resultado de um trabalho que a gente fez no primeiro mandato. Isso. Tudo planejado. Que legal, que interessante. E assim, dentro dessa experiência já, quase 8 anos, né, administrando uma cidade, existe alguma coisa que você faria diferente, assim, talvez, alguma coisa assim que você mudaria? Eu penso assim, as pessoas têm que entender que eu não sou salvador da pátria. Sim. Que todas as decisões que nós tomamos, por mais sabedoria que eu peça a Deus, por mais conselhos que eu peça aos meus secretários que estão ali comigo trabalhando, a gente não vai tomar sempre as decisões corretas. Somos humanos e vamos falhar uma hora. Mas eu não me arrependo no sentido de tomei a decisão por falta de posição. Uhum. Eu sempre vou tomar uma decisão. Eu não vou errar pela omissão. Não vou errar pela omissão. Disso vocês nunca vão ver do Vitor. Então, assim, a gente poderia ter tomado algumas decisões diferentes? Possivelmente. Sim. Mas a decisão que nós tomamos no momento foi no intuito de acertar. Uhum. E a gente sempre pede, eu sempre peço a Deus sabedoria, porque nós estamos cuidando de vidas. Sim, né? Toda decisão, seja na área da educação, da saúde, da assistência, da segurança, eu estou lidando com vidas. Tem um cidadão do lado de lá que precisa do serviço. Isso. Então, toda decisão, eu sempre peço sabedoria a Deus para tomar a melhor decisão. Podemos ter tomado algumas decisões erradas? Claro que podemos. Com certeza. E na medida do trabalho a gente vai corrigindo e consertando esses possíveis erros que tomamos. Mas deixar de tomar decisão, jamais. Vamos sempre tomar a decisão. Isso é muito interessante, até o reconhecimento, né, de que a gente não vai acertar em tudo mesmo. Verdade. Isso é em qualquer gestão, em qualquer lugar. As pessoas precisam entender isso, né? Às vezes, sim, né, as pessoas querem condenar demais algo que, de fato, nem para elas seria perfeito, né? Tipo correto. assim, né? Qualquer gestão, qualquer profissão, a gente vai cometer erros, a gente vai... O que muda é o impacto que isso vai gerar na vida das pessoas, mas... E eu sempre falo assim, se você mudar de cidade, lá na outra cidade vão ter os mesmos problemas. Então você está fugindo de um problema. Então você tem que se juntar para a gente corrigir os problemas que a gente tem na nossa cidade. Construir junto.
É isso aí. Apontar os problemas é muito fácil, né? Mas você pegar no chifre do boi... Quem tem coragem para ir lá e sair da zona de conforto para fazer como eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto. Exatamente. Da minha zona de conforto. Quando a gente se propõe a estar à frente de uma gestão, de uma igreja, enfim, a gente se propõe a colocar a nossa cara mesmo para acertar e errar, mas para dar o nosso melhor. Ser líder não é fácil. É, isso aí. Ser líder não é nunca fácil. vai ser, né? Nunca vai ser, nunca vai ser. E como que dentro da sua gestão os princípios cristãos te ajudaram, assim? Como que os princípios do Evangelho de Cristo eles te ajudaram de alguma forma, assim? Eu vejo, assim, Marcos, que dentro de várias vezes que eu li a Bíblia, né, a Bíblia fala, tem muitas histórias, né, que falam, né, que quando o justo governa, o povo se alegra. Sim. Quando o ímpio governa, o povo padece, né, parece. E toda autoridade constituída por Deus, eu costumo buscar sempre inspiração para que Deus sempre me ilumine e eu servir como exemplo para os meus liderados. Né? Eu sou o foco ali de atenção de todos os meus comandados ali. Então eu tenho que dar um exemplo. Primeiro exemplo que eu dou, eu sou um cara workaholic, cara. Eu sou um primeiro a chegar no trabalho e sou um dos últimos a saírem. Isso é exemplo. Então quem está sob o meu comando tem que ver, esse cara gosta de trabalhar, então eu tenho que trabalhar também. Sim. E um outro modelo que eu vejo de princípio cristão, que Cristo muito nos ensinou nisso, é no serviço, servir. Cristo não veio para ser servido, Cristo veio para servir. E eu estou na vida pública que é para servir, né? O próprio nome já diz servidor, eu sou um servidor público. Então a gente está ali para servir com excelência e principalmente para não manchar o meu nome, a história da minha família e a história do Evangelho. Não estou ali para denegrir a imagem do Evangelho. Então eu tenho que ser exemplo nesse sentido, de integridade, de moralidade. Né? Busco a Deus muita sabedoria para isso, para não errar, apesar de sermos falhos, mas queremos errar o mínimo possível, mas eu não quero manchar a minha história, manchar a história da minha família, de toda essa construção que meu pai, que Glauber fizeram na vida pública, e principalmente não manchar o Evangelho, porque eu estou ali com uma missão, Deus me deu essa missão. Imagina eu envergonhar minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, e envergonhar o Evangelho. Né? Eu fui eleito o prefeito mais votado da história, o primeiro prefeito evangélico a ser eleito, né? Os outros que passaram foram vice-prefeitos, né? O Jati, o Anarim, são evangélicos, mas não foram eleitos. Eu fui o primeiro prefeito evangélico eleito, com mais de quase 60% dos votos, então isso é uma responsabilidade muito grande, e eu não quero denegrir a imagem do Evangelho, então não sou eu que vou fazer isso. Peço muito a Deus para que continue me iluminando, me abençoando, para que eu possa seguir nos caminhos corretos e não ceder às tentações que a vida pública tem. Né? Isso é muito conhecido. Né? A beleza do Evangelho, eu acho que está nisso, né? Porque as pessoas que não vivem por princípios, elas agem sem pensar, muitas vezes guiadas pelos seus próprios desejos e paixões. Né? Sim. As pessoas que vivem por princípios, e os princípios do Evangelho, aqui colocando dentro do nosso contexto, elas pensam no impacto de uma ação. Então você pensa, cara, eu quero muito fazer isso, meu coração está tentado a isso, mas existe um legado, existem pessoas que vão ser impactadas, existe uma imagem que vai ser denegrida, e existe um Deus que olha para mim e que vai olhar para um filho dele e falar assim, poxa... Logo você, né? Exatamente. Poxa, te escolhi para estar lá e você... Sim, eu vejo a história de José, né? Isso. José fala, como que eu poderia pecar assim contra Deus? Ele não estava preocupado com a mulher de Potifar, ele estava preocupado primeiro, como eu poderia errar assim com Deus? Eu lembro também de uma passagem, Marcos, dos 3 na fornalha. Sim. Por mais que você queira, Nabucodonosor, que a gente se curve, a gente pode até morrer. Deus pode até não nos livrar da fornalha, mas nós não vamos nos curvar a você. Então, assim, mostra que a fé daqueles 3, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, independente se eles fossem morrer ou não, eles não iriam negar a Deus. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Pessoas que não se dobram. Isso é corajoso. Isso é corajoso. Requer muita coragem. E a história da Bíblia mostra, né? A história dos reis de Israel mostra. Se você anda com Deus, o povo está ganhando. Isso. Se você não caminha com Deus, o povo está perdendo, né? Eu já vi vários, né? Aquelas genealogias, né? O rei tal governou tantos anos, ele caminhava com Deus e o povo estava feliz. O outro Deus que entrava não obedecia a Deus e o povo sempre perecia. Então, assim, não sou eu que vou querer fazer o contrário do que a Bíblia me ensinou. Muito bom. E assim, além de Jesus... Tirando Jesus agora, quem que é a sua maior referência de liderança, assim? Jesus é o nosso maior exemplo, não tem como você deixar ele de fora, né, desse exemplo, porque
eu acho muito interessante como que ele teve uma sabedoria para escolher 12 discípulos totalmente um diferente do outro. E aí eu vejo pelo meu secretariado também que eu tenho que escolher pessoas capacitadas, cada um com as suas particularidades, como que Jesus cativava as pessoas para o seguirem, né? Como é que você consegue manter isso, né? Pessoas com perfis, personalidades diferentes para o seguirem. Então, assim, Jesus é o concurso, não tem como, né, deixá-lo de fora dessa lista de líderes. E a Bíblia cita outros líderes, né? Você falou de José, eu falei aqui da história dos 3 lá de Daniel, tem Moisés, enfim, né? A Bíblia nos cita vários líderes também que são referências para mim na vida pública, vamos dizer assim, na vida secular. Eu gosto muito de alguns nomes, como Nelson Mandela, que defendeu a questão do apartheid lá na África. Eu gosto muito de Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, que fez uma revolução como presidente dos Estados Unidos, né, a questão do racismo lá também. Martin Luther King, né, que foi uma figura imponente na questão do racismo. Gandhi, o próprio Gandhi, né, pregando a paz. Então, assim, eu não tenho essa distinção religiosa da questão, mas da figura da pessoa como líder, né? Essas pessoas mostram, citam exemplos aqui muito importantes que eu cito como referências, mas a minha maior referência, principalmente na vida pública, foi meu pai. As pessoas acham que foi Glauber, né? Por ter sido um grande líder político, ter sido vereador, secretário, deputado, mas a minha maior referência como pessoa, como ser humano e como gestor é meu pai. Meu pai teve uma vida dedicada ao voluntariado, não quis nenhuma carreira pública, né? Não quis participar de nenhum tipo de eleição, mas sempre se dedicou à cidade, sempre foi voluntário no Hospital Evangélico, participou de Cindy Rocha, CETEMAG, Rotary, enfim, ele sempre muito ativo. E o seu jeito de atuação é muito parecido com o meu. Eu gosto muito como meu pai lidava com as questões, principalmente as mais complexas. Ele lidava com muita serenidade e com muito equilíbrio. Hoje a liderança precisa disso, né? De ter serenidade quando chega um problema e de ter muito equilíbrio nas suas tomadas de decisões. Eu gosto muito de ouvir primeiro as coisas, né? Ter o meu radar, minha antena parabólica para ouvir as questões e eu tomar as decisões melhores. Então, assim, eu me espelho muito no meu pai como líder. É uma figura que eu tenho muita saudade, né? Já são 8 anos de ausência do meu pai, mas todos os ensinamentos que ele me deu ao longo da minha vida, eu vou procurar carregar e executar aquilo que ele me ensinou. Que legal, isso é muito bom. E aí você bateu num ponto que é muito interessante, que é o equilíbrio, né? Sim. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que Deus não nos deu o espírito de medo, né? Mas de poder, amor e moderação. Acho essa palavra moderação. E a gente faz a união dessas 3 palavras, porque todo poder sem amor é desequilibrado. E todo amor sem poder também é desequilibrado. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio ao exercer a nossa liderança. Com certeza, né? Eu acho muito importante. E assim, pensando no seu estilo de liderança, você já falou que você gosta de trabalhar muito, que você gosta de dar o exemplo. Como você definiria assim? Eu sou um líder assim, esse é o meu estilo de liderança. Existem diferenças entre ser chefe e ser líder. Sim. Chefe é aquele que você vai obedecer, líder é aquele que você vai seguir. Isso. E através do meu exemplo, né, eu já citei aqui que eu gosto de ser um cara muito trabalhador, gosto de estar presente, né, dentro das questões, gosto de ouvir muito as opiniões das pessoas para eu tomar a decisão. O líder é aquele que acompanha o seu liderado na decisão dos problemas. Eu não sou aquele cara que determina uma coisa e não acompanha. Estou junto ali do meu secretariado, acompanhando as tarefas que eu dou, dentro do planejamento que a gente traçou. Eu sou muito amigo das pessoas, né? Isso, eu não faço distinção no sentido de eu trabalho, mas gosto de ser amigo, de me envolver com as pessoas. Se a pessoa tem algum tipo de problema fora do trabalho, a gente procura se envolver e buscar ajudar. Mas é esse tipo de liderança que eu citei aqui, que eu busco no exemplo do meu pai, que eu procuro passar para os meus liderados. Serenidade e equilíbrio. Eu vejo que Deus me inspira a ser um gestor diferente. Eu sou diferente, né? Eu ouço muito isso. Prefeito, você é um político diferente de todos os que eu conheço. Mas eu acho que é esse o diferencial que eu quis implementar. Sim, legal. Essa é a minha forma de administrar na minha vida privada, dentro das empresas da família, que eu estou trazendo para a minha vida pública, particular, na prefeitura. Então, assim, eu consigo conquistar as pessoas porque, assim, você não compra o respeito, você não compra a confiança, você conquista. Eu quero, através do meu jeito, da minha forma de gestão, conquistar as pessoas e para que elas caminhem junto comigo dentro de um propósito, dentro de um objetivo. Sim, muito legal. E assim, você como prefeito de uma cidade, você
né, gerencia muita coisa. Muitas equipes, secretariado, e aí você tem assessores, você tem muita coisa para uma cidade funcionar, né? Muitos departamentos. E como que você consegue gerenciar isso, né? Rapaz, para você obter bons resultados, como Cachoeiro vem conseguindo ter novos indicadores positivos, né, que a gente fez, vamos dizer assim, uma plantação lá atrás para colher os frutos agora, eu tenho que me cercar de pessoas boas e competentes. Eu não posso escolher o amigo do meu vizinho só porque ele é meu amigo. Eu me cerquei de pessoas competentes. Então, assim, quando você busca pessoas competentes e compromissadas com o objetivo, a gente chega com resultados muito mais fáceis. Lógico que demora, né? Na vida pública nunca é nada de imediato, nunca é nada tão rápido quanto as pessoas querem e merecem. Sim. Mas os resultados que nós estamos obtendo hoje é fruto de um trabalho que nós plantamos lá atrás. Sim. Desde 2017 para cá, nós viemos arrumando a parte administrativa da prefeitura para que os resultados viessem a acontecer agora. Sim. Então, assim, quando você se cerca de pessoas competentes, quando você se cerca de pessoas que estão comprometidas e quando você tem planejamento, nós fizemos um planejamento e está tudo acontecendo dentro do planejamento que a gente esperava, só que vem uma greve da Polícia Militar, que eu não esperava. Aí vem uma maior enchente da nossa história, coisa que eu não esperava. Aí vem uma pandemia que ninguém esperava. Então, todo esse planejamento vai se modificando, vai atrasando, e a gente não consegue os resultados que a gente esperava com maior rapidez no tempo que a gente imaginava. Mas isso não foge da nossa vontade de continuar fazendo e trabalhando cada vez mais pela cidade. Muito interessante isso, porque quando a gente fala em um outro contexto, por exemplo, no contexto de igreja, né, você conseguir aliar as pessoas a uma visão. Isso. E aí agora não é a pessoa mais que gere, mas é a visão de, não, o resultado é aquele lá, é lá onde a gente quer chegar. Isso. Então eu não preciso mais ter a presença do prefeito para eu poder trabalhar naquilo. Porque eles já sabem o caminho que tem que seguir. Isso aí. E eu só vou coordenando para eles não fugirem do caminho. Sim, sim. Essa é a minha missão, eu ser um maestro de uma orquestra que é muito afinada e que tem músicos excelentes. Sim. Tem feito isso com muita maestria. Obrigado, obrigado. Apesar de muitas pessoas não compreenderem, né, é natural, é democrático, mas estamos aqui para dar o nosso melhor. Isso aí, com certeza. E para você, assim, como que você vê a sua perspectiva do contexto político aí para os próximos anos? Não só na cidade, mas como, né, num contexto nacional, assim. Eu confesso, Marquinhos, que eu estou assim... não sei se a palavra é decepcionado, né? Mas o momento que a gente vive hoje na política, eu sou muito novo na política, eu estou com menos de 6 anos em cargo eletivo. Mesmo acompanhando, né, as eleições do meu irmão, assim, eu nunca me envolvi diretamente, mas nunca fui alheio às questões políticas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque é através da política que a gente realiza as coisas. Então a gente não pode ficar desantenado. E hoje eu percebo, assim, que a gente está voltando quase que uma era medieval, as pessoas se degladindo por causa de política, as pessoas não se respeitando a opinião do outro. Sim. Se eu sou Flamengo, se você é Vasco, o Davi ali é Vasco, eu tenho que respeitar a opinião dele. Eu não vou falar que ele é uma coisa ou outra, não, ele torce para o time dele, beleza, eu respeito. Dentro de uma coisa saudável, a gente brinca e sacaneia, mas assim, a gente não pode trazer para o campo da política, que é um campo do debate, um campo das ideias, você pegar e, por exemplo, a gente viu recentemente uma pessoa matando a outra porque ela era contra o candidato dela. Isso é inadmissível. Então, assim, eu confesso que eu fico um pouco decepcionado de estar no meio político e as pessoas não se respeitarem, não respeitar a opinião. Isso é muito ruim. Então, assim, eu vejo que nós precisamos cada vez mais pedir a Deus que traga pessoas para a política, pessoas boas, que tenham equilíbrio, pessoas equilibradas, que respeitem a opinião do outro, que busquem dar o seu melhor, e nós continuamos orando para que, assim, o próximo prefeito que me suceder seja alguém que dê continuidade às políticas públicas, independente de gostar de mim, do meu trabalho ou não, mas o trabalho para a cidade tem que continuar. O próximo governador, se for o atual, o governador Renato Casagrande, ou outro que entrar, que ele possa ter governabilidade, assim como o próximo presidente, se for o atual, se for outro, né, que Deus possa usá-lo para ajudar as pessoas. Assim, eu vejo com muito pesar como que a política tem caminhado no nosso país hoje, em todas as esferas.
são instâncias que estão interferindo no poder do outro, é o judiciário interferindo no executivo, o executivo interferindo no legislativo. Então, assim, está virando meio que uma guerra medieval que não leva a nada. Quem sai prejudicado é a população. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a refletir, pensar um pouco melhor, começar a ter mais equilíbrio para que a gente volte para uma situação mais digna para a população. Então, né, esse é o meu desejo. Espero que Deus possa continuar nos abençoando, continuar abençoando o Cachoeiro, que nós precisamos continuar com os nossos projetos, independente de questões ideológicas, que os próximos governantes sejam pessoas capacitadas, equilibradas, que tenham Deus no coração e que possam pensar nas pessoas. Sim. Prefeito, para a gente finalizar aqui, passou rápido, né? Mas já? Conversa boa, passa rápido. Assim. Enumera para mim aí 5 lições que você aprendeu dentro do seu tempo de política, da sua vida. Assim. 5 lições, vamos lá. A primeira que eu penso, assim, Marquinhos, é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Sim. Né? Você diz aqui que Deus não precisa da gente. Verdade. Isso. Ele nos usa no tempo dele. Eu não vou querer brigar, querer ser o que eu desejo, mas se Deus não quiser. Eu acredito muito nisso. Se Deus hoje chegar para mim, Vitor, eu não quero você mais como prefeito, amanhã você vai renunciar. Eu vou com a maior naturalidade. Eu não deixei a mosquinha azul da política me picar para isso, porque eu estou aqui numa missão querendo servir e servir com excelência. Então, assim, o meu tempo não pode ser a primeira coisa que eu tenho que colocar. Eu tenho que me dedicar a colocar Deus como primeiro lugar e Ele decidir as coisas da minha vida. Eu penso muito nisso. Uma outra coisa que a vida me ensina, né, que Deus me ensina, é a questão do respeito. Né? Falei aqui que na política a gente está perdendo um pouco isso. E o respeito, como eu já disse, respeito não se compra. A gente conquista o respeito. Então, eu preciso respeitar as pessoas para também ser respeitado. Sim. Né? Então, dentro dessa construção, né, a vida me ensina que eu preciso respeitar para ser respeitado. Uma outra lição que eu gosto muito é a palavra gratidão. A vida me deu tantas coisas importantes que eu não construí sozinho. Não faço nada sozinho. O prefeito fez isso, legal. Não, eu falei, gente, é a minha equipe que me ajudou a construir. E são os impostos que vocês pagam que me ajudam, Deus me ajuda a administrar para devolver a vocês. Sim. Então, assim, eu sou muito grato quando a gente tem conquistas importantes na nossa cidade. E uma coisa que eu aprendi também, talvez seja até um pouco não valorizada por outros, eu me alegro na conquista dos outros. Isso é muito difícil de ver nas pessoas. Eu não sei se você já viu aqueles programas de tipo America Got Talent, que as pessoas vão lá. Cara, eu me emociono quando alguém ganha um negócio daquele. Então, assim, isso é um diferencial. Eu, como ser humano, eu procuro cada vez mais me satisfazer na alegria do outro e eu fazer parte dessa história. Quando a gente faz uma construção de uma pavimentação num bairro, por exemplo, as pessoas estão lá há 30, 40 anos pisando na lama e a gente consegue construir aquilo e dar dignidade para as pessoas, eu fico feliz por aquelas pessoas que conseguiram essa conquista. Então, assim, Deus tem me abençoado e a única coisa que eu peço em troca é oração, que as pessoas continuem orando por mim, pela minha vida, pela minha saúde física, pela minha família, pelos meus liderados, para que a gente continue fazendo um bom trabalho. A gente sabe que no mundo espiritual tem pessoas que não acreditam, mas no mundo espiritual tem potestades e principados que não querem o nosso sucesso, que não querem o sucesso da nossa cidade. Então, independente da pessoa gostar do Vitor ou não, da forma como a gente está trabalhando, a única coisa que eu peço é isso. Orem pela gente, orem pela nossa cidade, para que Deus continue abençoando. Né? Conseguimos agora, com convênio com o governo do estado, R$500 milhão, nunca vimos isso na nossa história. Então, assim, eu tenho plena convicção que se todo mundo estiver orando pela nossa cidade, buscando, né, sendo colaborativo, não sendo aquela pessoa só crítica, né, que críticos todos nós somos, mas quero ver vir aqui e fazer. Então não é só apontar o dedo e criticar, mas é apontar o caminho, ajudar a colaborar. Um cidadão colaborativo é aquele que fala, tenho esse problema aqui, prefeito, vamos tentar fazer com que isso se resolva. É diferente, olha só, está aqui assim, não, é diferente. Então a gente tem que ter a postura de ser um cidadão colaborativo, participar cada vez mais da vida da cidade e assim a gente vai construir cada vez uma cidade melhor, mais humana, mais feliz e para todos os cidadãos cachoeirenses. Uau, prefeito, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Foi uma honra te receber aqui, de verdade, conhecer um pouco o seu coração, sua história, seu modelo de gestão. Quero aqui honrar a sua vida e dizer que eu espero e oro
e profetizo que o Senhor vai te dar Obrigado. cada vez mais influência, vai te levar a lugares cada vez mais altos, porque Deus tem procurado corações que não negociam princípios, que não abrem mão do Evangelho, e eu creio que você vai ser uma influência muito positiva ainda, não só para a política do nosso estado, mas do nosso país, em nome de Jesus. Então eu quero desejar tudo de bom na sua carreira, e para onde o Senhor te direcionar nos próximos anos aí, eu sei que onde você pisar, o Senhor vai pisar junto e vai ser bênção. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, né? Muitas pessoas não conheciam, né, esse lado que eu contei aqui, principalmente do meu lado cristão, e do meu compromisso com Deus de estar sempre servindo e buscando servir com excelência. Quero dedicar meus talentos que Deus me deu para servir cada vez mais, não só na vida pública, mas também na própria igreja. Tem que voltar a participar, né? O tempo às vezes não me permite isso, mas estou ali congregando na Igreja Presbiteriana do Paraíso. Pastor Aurim, mandar um abraço para ele. Grande amigo. Né? Grande amigo nosso, né? Tem que voltar lá para o Ministério de Louvor, cantar lá com o pessoal. Agradecer, né, o espaço aqui, mandar um abraço para toda a minha equipe também, né, que sem eles eu não consigo construir isso que a gente tem construído para a nossa cidade. Agradecer a minha família que tem sempre me apoiado, meus irmãos, Laura, Jada, minha mãe Vilma, minha esposa Keila, meus filhos Júlia e Luca, né? Assim, agradecer demais o que Deus tem feito na minha vida, me usado para fazer o melhor para a nossa cidade. Tenho certeza que estou nas mãos dele, quero continuar, e onde ele me mandar, eu estou aqui como um servo do Senhor para fazer o que ele desejar na minha vida. Obrigado pela participação aqui, Marquinhos. Amém, perfeito. Se você assistiu esse vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem você puder e também se inscrever no nosso canal. Toda primeira segunda-feira do mês nós lançamos um novo podcast, e cada podcast a gente tem trazido pessoas que têm acrescentado aí na nossa vida de liderança. Que Deus abençoe e até o próximo podcast.